Será que o preto realmente emagrece? Ou será que é o seu cérebro que está sendo enganado? Preto emagrece. Essa é uma das frases mais repetidas na moda, mas ela está incompleta. O preto, ele não emagrece você. O que ele pode fazer é alterar a forma como seu cérebro percebe a sua silhueta. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga as roupas. Nosso cérebro, ele não mede corpos como uma fita métrica. Ele interpreta imagens. E para descobrir o formato de uma pessoa, ele usa pistas visuais como luz, sombra, contrastes, proporção, continuidade de linhas e até a textura do tecido. E a cor é apenas uma dessas pistas. Então por que o preto ganhou essa fama? Porque o preto, ele absorve mais luz do que as cores claras. E com menos luz sendo refletida, percebemos menos detalhes. Ou seja, menos volume, menos relevo. É como observar um objeto em um ambiente escuro. Os contornos ficam bem menos evidentes, mas isso não significa que qualquer roupa preta faz alguém parecer mais magro. Não. Agora imagine duas situações. Na primeira, uma pessoa veste uma calça preta muito apertada, feita de um tecido fino e brilhante, que marca todas as dobras do corpo. E na segunda, ela usa um conjunto azul marinho com excelente caimento, linhas verticais, tecido equilibrado e proporções equilibradas. Qual deles provavelmente cria uma silhueta mais harmoniosa? Na maioria das vezes, a segunda opção. Porque o cérebro, ele não olha apenas para a cor, ele tenta entender a forma. Na psicologia da percepção, existe um conjunto de princípios chamado Gestalt. Um deles mostra que o nosso cérebro procura continuidade nas linhas. E quando existe uma linha vertical bem definida, a gente tende a perceber a silhueta como mais alongada. E quando existem muitas interrupções horizontais, blocos de cor ou proporções desequilibradas, a leitura visual muda completamente. Percebe como a cor é apenas uma parte da história? Outro fator muito importante é o famosinho que eu sempre falo aqui, o contraste. Se uma roupa preta cria um contraste muito intenso com a pele, ele pode destacar ainda mais o contorno do corpo. Em outras pessoas cujo contraste pessoal é naturalmente alto, esse mesmo preto pode parecer extremamente harmonioso. Ou seja, o efeito não depende apenas da roupa, depende também de quem a está usando. E isso porque ainda nem comecei a falar sobre o tecido. Um veludo preto, por exemplo, reflete a luz de maneira completamente diferente de um algodão preto, e um cetim preto, por exemplo, cria brilhos que evidencia ainda mais o volume, enquanto um tecido fosco tende a suavizar a percepção das formas. A modelagem também faz toda a diferença. Uma peça bem ajustada ao corpo costuma favorecer muito mais a silhueta do que uma roupa preta larga demais ou apertada demais. É como uma fotografia. Você pode usar o melhor filtro do mundo, mas se a iluminação e o enquadramento estiverem ruins, o resultado dificilmente vai ficar bom. Com as roupas acontece exatamente a mesma coisa. A cor, ela ajuda, mas quem realmente constrói a imagem é o conjunto. Ou seja, proporção, caimento, estrutura, linhas, contraste, distribuição de luz e sombra. Tudo isso influencia a forma como o cérebro interpreta o corpo. Por isso, talvez a pergunta nunca devesse ser: qual cor emagrece? A pergunta certa é: quais elementos visuais fazem o meu corpo ser percebido da maneira que eu desejo? Porque entender percepção visual é muito mais poderoso do que decorar regras de moda que ignora como o cérebro realmente funciona. E agora eu quero saber, depois de saber disso, você ainda acredita que o preto emagrece? Quero ler a sua opinião nos comentários. E se você quer aprender a usar esses elementos ao seu favor, me acompanhe para mais conteúdo sobre imagem e comunicação visual. E me envie uma mensagem lá no direct para descobrir mais sobre minha consultoria de imagem pessoal.